Tudo Boa bem noite. com vocês? Meu nome é Lúcia, Tudo sou ótimo, e com você? Tudo bem, Bom dia, graças a Deus. tudo bem? Sou Tá bom. psicopedagoga da Clínica Plenamente e nós estamos aqui hoje, como sempre temos feito, umas rodas de conversa, um workshop, umas lives, com o objetivo de ajudar as pessoas nesse momento difícil e novo para todos nós. E hoje nós convidamos dois profissionais que atuam aqui na cidade de Itajubá para conversar um pouquinho com a gente sobre o comportamento alimentar e emocional. Então, nós temos o prazer de ter conosco hoje a nutricionista Cris Primo e o Boa noite. psicólogo Emerson Rodrigues. É um Olá, prazer gente. muito grande vocês aqui. Obrigado. Com a palavra. Nada, prazer é nosso. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada, Lúcia. Prazer estar com você também, Emerson, para a gente Prazer. bater esse papo bem gostoso que nós vamos ter hoje, poder sanar a dúvida de todo mundo que entrar aqui. Espero poder esclarecer o maior número de pessoas. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Para mim é um prazer também estar aqui. É a primeira vez minha nisso, né? Algo que está sendo recorrente com muita gente, aí, tem cooperado com bastante gente. Mas é um prazer, eu adorei o convite. Acho que é um assunto muito pertinente, importante se falar, né? E principalmente de uma forma um pouquinho mais ampla, ou seja, como uma nutricionista, né? A gente abarcando aí a psicologia. Então, assim, muito feliz com isso, viu? Espero que a gente possa conversar bastante, que seja mesmo um bate-papo, né? E que seja um momento de muito aprendizado aí. Quando nós propusemos essa conversa, esse bate-papo, nós abrimos uma caixa de perguntas, logo que lançamos a ideia. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou direcionar a vocês, e vocês ficam totalmente livres para responderem de acordo com a vivência profissional de cada um. Então, a primeira pergunta que nos foi feita é da Jéssica Santana, que ela nos pergunta o seguinte: que alimentos evitar para frear o ganho de peso na quarentena? Essa vai... colega. Bom, Jéssica, né? Bom, Jéssica, na quarentena, não só na quarentena, mas sempre a gente tem que evitar, para ganho de peso, o quê? São o que a gente fala de calorias vazias. São os fast foods, as frituras, os doces, são aqueles alimentos que eles possuem um grande valor calórico e nenhum valor nutritivo. Mas é assim, não é que vai deixar de comer, você vai, de uma forma, comer ele em menores quantidades, de uma forma mais regrada, exato. Não todos os dias, né? Vamos supor, de uma forma esporádica, né? Finais de semana, em baixas dosagens, porque são alimentos inflamatórios. E não só em questão de ganho de peso, mas em questão de, no caso, inflamação do organismo, porque quanto mais ganho de peso você tem, mais você inflama o seu organismo, diminui o sistema imunológico e fica mais predisposto a doenças. Inclusive alterações emocionais, né? Isso, Exatamente, que está interligado. E qual a relação, Emerson, entre a alimentação e essa vida emocional, esse fator emocional? Bom, tudo que você ingere, né, ele sim vai causar uma alteração também emocional, né? Tanto física quanto emocional. A principal preocupação, às vezes, é a gordura, né? Nossa, vou engordar, não vou me sentir bem com o meu corpo, ou não, já não estou me sentindo bem, né? Então, assim, sempre tem aquele sentimento de culpa, né? Então, assim, as alterações principais são alterações do humor, né? Às vezes a pessoa às vezes sente um desconforto físico e isso altera todo o comportamento, inclusive social, né? O comportamento emocional. Algumas pessoas
tendem a ficar um pouco irritadas, né? Outras pessoas tendem a ficar um pouco emotivas, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas geralmente causa muitas alterações. E o mais importante é entender como lidamos com aquilo, né? Que significado tem aquilo para a gente, né? Às vezes a gente tem que retomar um pouquinho, e eu gosto sempre de retomar isso, que é assim, a criança desde muito pequena ela recebe alimentação, né? Desde ali de quando mama mesmo, né? Quando está no seio da mãe, e ela recebe alguma coisa e ela sente um prazer com aquilo, né? Então assim, começa desde muito pequeno, quando esse prazer nos entra, sacia a fome, a gente se sente bem, né? E só que com o passar do tempo, né, quando vem essas questões mais sociais, é claro que ali já tem alguma coisinha, uma forma de manejar o bebê, né, que já começa a conduzir os comportamentos, mas mais adulto começa a entrar a questão da culpa social mesmo, ou seja, das regras sociais, né, ou dos modelos sociais impostos, né. Então, assim, as pessoas começam a comer não somente para saciar o prazer, né, mas também moldar esse comportamento alimentar para também ter uma imagem social que é definida pela própria sociedade, né. Então, assim, alimentar a gente tem que pensar de uma forma bem integral, pensar que é um comportamento particular, né, ou seja, com muitos significados, mas também um comportamento principalmente influenciado socialmente, né? Então, assim, e o que isso nos causa, né? O que esse alimentar se causa na gente, né? O que a gente come e por que come, né? E come porque é uma coisa particular, que é algo que eu gosto, que me traz lembranças, né? Ou come porque alguém me deu para comer, ou porque não dá tempo, né? Então, assim, tem que pensar a respeito disso, e principalmente, o que esse momento de se alimentar causa em você, né? E é uma coisa muito particular, né? Sim. Ô, Cris, você quer acrescentar mais alguma coisa? A fala O que ele falou é que eu acho muito interessante, eu queria apenas ressaltar, é porque ele falou que a alimentação, ela vem a parte muito emocional, o alimento, ele tem geralmente um elo com o ser humano, né? Tem aquela coisa do bebê com a mãe, aquele elo afetivo. Então, a gente Sim, fala muito que nessa quarentena o povo está usando muito do comfort food, né? De sim. comer como uma forma de conforto. Então, aí vem os doces em exagero, as comidas em exagero, como uma forma de conforto, né? Eu acredito que você esteja vendo bastante isso em consultório, né, Emerson? Sim, é interessante isso, porque as pessoas, quando a gente pensa nesse alimentar, né, e a gente pensa também como uma convenção social, né, ou seja, a gente senta, algumas pessoas, né, isso varia de famílias para famílias, mas sentar-se à mesa, né, ou, aquilo que a mãe traz, ou que a figura cuidadora, né, traz, né, isso eu falo como infância, eu tenho uma visão um pouco mais apegada à infância, né, eu gosto de trabalhar com a psicanálise, então a gente acaba dando uma valorização maior ainda a esse período, né, a psicologia dá, né, mas a psicanálise, principalmente por Freud ter estudado muito isso, ele acaba se prendendo mais a esse momento muito único e que traz muitas lembranças, né, inclusive comportamentais depois, ao decorrer da vida. Bom, e o que eu quero dizer com isso, né? Então, assim, os pais, as figuras de cuidado, né, criam momentos, né? Momentos de alimentação. E não é só aquilo que vem do outro, aquilo que eu pego desse outro, e que é uma figura importante para mim, né? Mas é a percepção que eu tenho disso. Né? Então, assim, quando você tira um momento para comer, o que hoje às vezes não acontece, às vezes come assim, né? E não para sentir o gosto, né? Às vezes eu pergunto para os pacientes, você, uh, você, o que você gosta, né? E as pessoas começam a olhar eu gosto disso, eu gosto de correr, eu gosto de praticar um esporte, às vezes eu gosto de ler, né? E às vezes não fala da alimentação, por exemplo, eu gosto de comida mais salgada, eu gosto de comida mais doce, né? Às vezes umas pequenas coisas assim,
que estão ligadas muito ao significado daquilo que nos é trago, né, alimentação, aquilo que nos é trago pelo outro no início da vida. Mas, assim, é muito, alimentar traz muitos significados, né, o momento de alimentação traz muito significado, né, a pessoa come doce no momento, por exemplo, de desconforto, né, ou seja, eu quero fugir daquilo que é ruim, né? Ou seja, eu quero para esse momento que é gostoso, que alguém trata e cuida de mim, né? Então a gente tem alguns significados por trás que a gente precisa ainda investigar, né? Entender, né? Você quer falar um pouquinho? Não. Emerson, aí tem uma pergunta que foi feita, eu vou falar do jeito que ela foi feita pela Mara. A Mara perguntou assim: por que quando eu estou triste, me afogo no chocolate? Aí você falou do prazer. Aí ela sim, ainda usou a palavra: eu me afogo no chocolate. Eu já sim. imaginei o tanto de chocolate que a Mara come. Aí eu Nossa, volto com essa impossível, né? pergunta, né? Você quer falar um pouquinho, Cris? Eu falo bastante, tem que me interromper de vez em quando, viu? Então, Sim. mas eu também Ó, falo bastante. Eu também pode falo falar. bastante. É porque, assim, você falou mais do lado da psicanálise, né? O lado Também, emocional, assim, tem É, a parte também fisiológica, né? Porque, assim, quando a pessoa sim, tá triste ou depressiva ou no estresse, aumenta o cortisol, né? Então, a sim, forma como o organismo vê para balancear esse. Peraí, só um minutinho, vou chegar para cá, gente. Acho que eu não tá tô bom. meio organizar. Para balancear esse nível de cortisol aí, é o que? É ele conseguir pegar alimentos doces ou muito ricos em gorduras como forma de compensar para poder, o que, que acontece? Quando chega esses alimentos, tudo ele dá o prazer. E aí, precursor do neurotransmissor da serotonina. E aí te dá o Sim, prazer, te dá a felicidade. Então, seria mais ou menos isso que acontece com a Mara, né? Para o sim, organismo dela poder liberar, fazer essa parte do neurotransmissor ali da serotonina ficar equilibradinho para poder é, dar certo, para poder se balancear ali sentir o melhor, cortisol, né? que geralmente está aumentado, e sentir melhor, só que é Sim, momentâneo, né? Coisa de segundos, de minutos, assim. Logo vai de novo. Aí ela quer para compensar de novo aquilo, comer mais e mais e mais. E aí, sim, sim. eu poderia É, eu, dizer, então, que é uma fome emocional? no meu ah, ver, ah, sim, sim, também. Quando você vê é claro que tem que ser avaliado de pessoa para pessoa, né? Que momento acontece, né? O porquê faz né? E o que acontece que faz, né? Então, assim, tem que ser avaliado, mas é, é claro que isso que você falou é importantíssimo, né? Ou seja, a influência que o alimento tem sobre o nosso comportamento neurológico, né? Como que isso vem, é, é, como que os hormônios são alterados, né? E através dessa alimentação, mas não só da alimentação, mas como a gente percebe isso também, né? Então, assim, quando você fala, quando eu tô triste, eu me afogo em doces, logo afogo em ali. chocolate, né? Então, assim, aí tem a parte em que que daí eu pensaria, né? Pensando um pouquinho clinicamente, né? A parte do porquê você foge daquilo que é parte da vida, que é também ficar triste, né? Então, assim, É por quê? às vezes queremos mudar, eu quero parar de comer quando eu fico triste, mas eu não entendo por que faço, né? Então, assim, eu fujo de um comportamento, de um desconforto, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que fala assim que eu não gosto de jiló, porque jiló ele é muito amargo. E que é amargo eu não quero viver, eu não quero comer. Então, assim, o que que você foge, né? O que que é ruim, que é desconfortável da vida que você foge, né? Então, a gente tem que pensar que, além do significado, né, particular do alimentar, tem a influência fisiológica, né, desse alimentar e o prazer que isso nos causa, mas também as fugas que utilizamos, né, dentro da alimentação, né, que são muito particulares, muito
simbólicas, mas bem particulares, né? Fala um pouquinho. Tem outro questionamento aqui, que a pessoa diz o seguinte: eu tenho muita dificuldade para me alimentar de maneira saudável, principalmente à noite, que é o momento que eu mais sinto fome. Por que será? Será que eu poderia dizer que é uma ansiedade? Por que isso? Ela diz que à noite que é o pior para ela. À noite que é o pior, né? Quer falar um pouquinho? Emerson, você quer falar? À noite. Quer falar, Cris, um pouquinho? Não, pode falar, depois eu falo. Pode desenrolar. Bom, à noite, né? É claro que, mais uma vez, eu falo que tem que se avaliar caso a caso, né? Mas a gente tem que pensar, no caso aí eu venho com perguntas mesmo, né? Que momento é esse para ela, né? Que é o momento que ela fica sozinha, né? Que essa pessoa fica sozinha. Eu esqueci o nome que você falou. O nome? Mara. Mara? Mara. Então, assim, que momento é esse, né? É o momento onde ela entra em contato com ela, é o momento onde ela pode ser cuidada ou ela precisa de cuidado, né? É o momento onde está parada e tudo se volta para si, né? Tudo volta para si. Então, assim, porque a gente está muito no mundo, então a gente está no dia a dia fazendo coisas, a maioria das vezes para os outros, né? Então, assim, a gente está fazendo, se jogando no mundo, né? E aí, quando a gente para, né, e aí as coisas começam na cabeça, vem, né, começa a pensar sobre coisas, começa a querer até afetivamente ser alimentado, né, então assim, que momento é esse para ela, né? Quer falar um pouquinho, querido? Seria essa retirada do social também, não é? Sim. Esse afastamento social. O que eu vejo tantas coisas, não é? O que eu vejo muito assim em consultório, que os pacientes me relatam, é que assim, que eu tenho paciente que assim, eles até conseguem fazer certinho uma reeducação alimentar, enfim, uma dieta, alguma coisa assim, até fala assim, doutora, até 3 horas da tarde é uma beleza. 5 e pouco eu chego em casa. 6 horas eu quero comer o mundo. É assim, aí fala assim, aí chega às 10 eu quero comer a geladeira inteira. Porque o que eu penso, que eu eu procuro conversar com esses pacientes, a maioria, às vezes me pergunta, às vezes, não, às vezes me responde, perdão, e às vezes não tem nem resposta. É porque o que eu vejo é exatamente isso que a Lúcia falou, e que você também falou, Emerson, que eles estão ali num dia a dia tão corrido, que aí, quando eles chegam em casa, eles lembram deles. É o momento que eles falam assim, cheguei em casa, posso descansar. Ufa, é tipo assim. Ufa. Aí eles querem, tipo assim, comer o que eles não comeram no dia inteiro. Só que aí não dá. E aí, às vezes, eles querem esquecer o problema do trabalho, o patrão que é chato, a colega, sei lá, que é intrigueira, aquele cliente, não sei, vamos supor que trabalha numa loja, numa empresa, que foi grosseiro, que foi alguma coisa. E aí vem a parte do comfort food mesmo, para ela, de estou em casa, estou bem, estou no meu conforto ali, no meu aconchego, tô seguro, né? Sim. E quando você fala desses momentos, né, onde a gente... É o momento que você pode avaliar, inclusive, seu dia, né? E avaliar o dia, às vezes, é muito desconfortável, né? Ou seja, observar que teve problemas, observar que teve que fazer as coisas, observar que foi corrido e foi cansativo. Então, assim, agora é o momento meu de prazer, né? E a comida passa por essa parte de prazer, né? Igual a questão fisiológica, simbólica, né? Então, assim, realmente é um momento que, é claro, avaliado caso a caso, né? Não generalizando, mas, assim, é um momento onde, a gente tem o contato com nós mesmos, né? E como que é esse contato? Às vezes, nesse momento, eu não estou fugindo só de pensar naquilo que é do mundo, né? Aquilo que me aconteceu no mundo, mas eu estou fugindo de mim mesmo, né? Ou seja, eu continuo fazendo outras coisas, eu continuo pegando coisas, eu continuo vendo TV, eu continuo colocando, mas não percebendo coisas para dentro, né? Inclusive fugindo de mim mesmo, que é o que eu disse, né? O que eu disse, né? Então, assim, é um momento que dá para se tirar muita coisa, né? Se observar muita coisa, né? O que vem na cabeça,
né, o que pensa, os comportamentos que tem, né? Quer E eu falar um não sei pouquinho? se eu tô certo no meu pensar, eu não sei O se, quê? se a Lúcia também acha isso, ou você, mas eu imagino que, porque às vezes acontece comigo, é porque eu não paro muito para pensar o que aconteceu no dia, não, mas às vezes que eu paro, assim, quando a gente para pensar, nossa, hoje aconteceu isso, e se acontece uma coisa desagradável, quando você pensa, você revive aquele momento e aquelas emoções de novo. Então, é uma forma Sim, de você sentir uma coisa que foi ruim, você vai procurar o prazer, aí você vai comer. sim. Você... Geralmente, Oi? por, por enquanto falou-se assim, como a pessoa se sente, não é? Como ela está Sim, reagindo a isso. Mas o que fazer para melhorar, para amenizar essa compulsividade pela comida, tanto para satisfazer mesmo pela fome ou o emocional? O que Então, bom. o fazer? que eu procuro, Pode pode falar, falar, querido. Não, fica à vontade. na Fala, Cris. parte nutricional, o que eu procuro falar para ela, é o que eu sempre falo para a pessoa, procurar fazer pequenas refeições. Se a pessoa não vai comer em casa, procurar fazer marmitinhas, mas eu não tenho tempo, eu chego cansada. Eu falo, faz durante a semana, faz no domingo, vai congelando, principalmente do almoço, que geralmente é refeição, vamos supor, mais equilibrada em nutrientes que a pessoa faz, que contém todos os nutrientes, contém uma porção ali de cereal, uma porção de leguminosa, uma porção, né, de grãos, uma salada, aí tem vitaminas, minerais, tal, tem uma porção proteica. Então, geralmente congela isso, procura levar pequenos lanchinhos, maçã, uma barra de cereal boa, de qualidade, que você saiba que não tão industrializada assim, mix de oleaginosas, uma castanha, uma coisinha assim, frutas secas, sucos, porque se você tem essa compulsão, se você realmente tem compulsão alimentar, às vezes você vai ter em qualquer hora do dia, independente de você estar em casa ou não. Então, quando vir essa vontade, você está com alguma coisa preparada na rua. Se você estar em casa, você ter alguma coisa em mãos também. Porque se você ter compulsão, você sabe, não, a frutinha seca, alguma coisa está ali, você já pega, já meio que controla. Também. E procurar profissionais adequados, não só a nutricionista, mas o psicólogo, porque eu falo que quando a pessoa ela realmente ela tem um comportamento de compulsão, mesmo, aí ela precisa fazer um tratamento, precisa, né, com o psicólogo saber da onde que veio esse gatilho de compulsão para tratar. Então, seria dessa forma mesmo, de procurar e de restabelecer os hábitos dela. Às vezes eu mando fazer um recordatório alimentar, tipo assim, que horas, para ver que horas que é essa compulsão dela. 10 horas, senti vontade de comer isso, para saber, tal hora ela sente vontade de comer, vamos supor, um doce. Geralmente que horas? 8 horas da noite. No outro dia foi às 7. Aí quando a gente pega durante uma semana, 15 dias, a gente tira uma média. É sempre mais ou menos esse horário, é sempre mais ou menos esse tipo de alimento. Para a gente poder trabalhar e para a Ruth estar podendo falar com o psicólogo, com outro profissional, para ter um resultado melhor. Sim, realmente precisa se observar, né? E é algo que, infelizmente, até pela correria do dia a dia, né? Agora estamos, né, então somos forçados a permanecer e a conviver com nós, né, e com os outros, né? Mas em casa, né? Num ambiente familiar, né? E às vezes quem mora sozinho sabe bem disso, é o momento em que estamos sozinhos, né? Então, assim, é, como você só repete a pergunta para mim? Você poderia? Só para mim. Da anterior, Essa última, é isso. o que fazer para diminuir a vontade. É essa? Isso, isso. Não, é essa. Diminuir a vontade de comer, né, da compulsividade, dos momentos Compulsividade, né? compulsivos.
sim. É claro que é preciso avaliar, né? Emerson, Oi, pois não. Emerson, eu já vou aproveitar e já perguntar para você o seguinte: quando há a necessidade de se procurar um profissional, tanto Sim, um psicólogo ou um profissional acompanhamento médico, né? O nutricionista, né? especialista? Sim. Sim, sim. Bom, é isso. Essa pergunta ela encaixa muito bem nesse momento do que a gente está falando, Sim. porque assim, em que momento, como que isso acontece, né? Isso foge do meu controle, né? Então, assim, quando foge o controle, né? Ou seja, quando eu não consigo ter um controle sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Isso em outras questões, mas no comportamento alimentar, é claro que precisa sim de um apoio. Mas assim, aí eu falo sobre as dietas, né? Sobre aquilo que a gente começa a modificar sem acompanhamento profissional nenhum, né? E às vezes tem um risco, né? Então, assim, quando procurar, sempre que sentir a necessidade, e que julgar importante, mudar o hábito alimentar, né? O hábito, aquilo que se repete, né? Então, assim, é sempre importante procurar auxílio profissional, para entender o que faz, né? O que está acontecendo consigo mesmo, né? Mas principalmente também quando vai mudar alguma coisa. A alimentação é uma coisa que as pessoas, né, têm N dietas na internet, e algumas até muito perigosas, né, você, Cris, sabe falar muito bem sobre isso, e que coloca em risco e altera todo um comportamento alimentar, social, que a gente tem que ver de forma integral, né, a gente não pode ver, assim, o que acontece hoje vou para academia para ter um corpo legal, né, mas não para ter um emocional legal, ou vou cuidar do emocional e não, né, então, assim, procurar um profissional, eu acredito que ultrapassa o momento do estar doente, né? Mas para se avaliar também, né? Então, a gente quer falar um pouquinho, Cris, sobre isso? Sobre a dieta? Então, o que você falou é bem isso. As dietas, hoje com esse negócio de mídia social, Instagram e não sei o que, tem muito. A dieta da moda, a dieta da blogueira, a dieta que a mulher fez, que se perdeu X calorias, não sei o que, se perdeu Generaliza, 10 né? quilos de leite, umas coisas muito assim, e absurdas. Aí você restringe isso, restringe aquilo outro, em determinado momento. No início você não vê nada, mas lá para frente vai trazer muitos danos ao metabolismo, à parte corpórea, a Sim, parte fisiológica mesmo do organismo. E o pior, vai gerar ansiedade. Vai ficar pior do que já era, às vezes, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é depressiva. Porque, um exemplo, se ela priva totalmente o carboidrato, uma hora ela vai voltar a comer, porque ninguém consegue ficar a vida inteira sem comer determinado tipo de alimento. E quando ela volta, o organismo é tipo como se ele quisesse compensar aquilo que ele não comeu, então ele vai comer demais. E aí o que vai acontecer também? Você não comeu tudo aquilo, vai uma forma de compensar uma ansiedade que vai criar por aquele alimento que não precisava. Então, eu acredito que, assim, não é só o dano, é o que você falou, tem que tratar o organismo tudo de uma forma integral, né? holística, de uma Tem que forma ser. integral. Então, não adianta você falar, ah, vamos fazer essa blogueira porque ela perdeu 10 quilos. O paciente às vezes chega para mim, ele não quer saber qual é a dieta, ele quer saber assim, 10 quilos, em quanto tempo eu consigo perder? Não existe Sim, isso. Eu falo assim, é de você, de cada um, é do seu metabolismo. Vamos ver como é que ele tá, vamos vamos calcular. avaliar, né? Tem coisa que não existe. Eu não sei, depende da pessoa. Sim, Mas a minha vizinha perdeu em um mês e meio. Entendeu? Então, isso faz muito mal. A partir do momento que a rede social traz muito benefício para a gente, traz esses malefícios também, né? Então, sim. Isso é fundamental nessa questão social, porque pegamos um modelo, né, ou seja, 100 mil pessoas, pegam um modelo, né, que serviu para uma pessoa, né, que tem um metabolismo totalmente diferente, uma forma de funcionar, tem uma história de vida com uma determinada alimentação, né, uma cultura de alimentação, e aí pega aquele modelo e traz para si, né, e que impacto isso vai ter, né, essa questão do social, né, é até interessante porque o quanto que isso está
norteia, né? Ou seja, leva a gente a se comportar de uma determinada forma, né? Países mais elevados economicamente, né? Eles valorizam, por exemplo, e isso também em algumas culturas, principalmente no Ocidente, valorização, por exemplo, do consumo da carne, né? Porque carne é riqueza, né, expressa, você tem um poder econômico aquisitivo, né? Ou seja, se você come como alguém de determinado status social, né? Ou seja, que às vezes tem sim uma condição de comer orgânicos, né? Ou seja, isso. Desculpa, gente, bati a mão. Mas assim, que tem a possibilidade de selecionar aquilo que come, né? Ou seja, você tem essa condição, o que você consegue fazer? Mas assim, o principal é pegar o modelo que é do outro, do social, e tentar trazer para si, né? Sem um acompanhamento nenhum, né? Ou seja, fazer isso faz com que você cause um dano a si, não só emocional, porque às vezes acontece, sim, o dano fisiológico, né, ou seja, o dano físico mesmo, mas também o emocional, porque tem gente que se frustra porque não consegue, né, não sabe porque não consegue, né, não sabe porque não consegue, mas é claro, o modelo foi preparado por uma pessoa, e às vezes sim, foi uma nutricionista que passou, né, mas passou para aquela pessoa, avaliou aquela pessoa, né, aquela forma de funcionar, e aí, ou seja, vamos primeiro procurar um profissional, ver como você se comporta, né? Se autoconhecer, aí vem a questão da psicologia, né? Vamos entender primeiro a gente, né? Por que fazemos esse comportamento? Por que temos determinados comportamentos, né? E por que às vezes abraçamos tanto aquilo que é social, né? Em vez de sermos nós mesmos, né? Então, assim, a gente tem que avaliar cada pedacinho da gente, né? E depois vir juntar tudo e, é claro, criar um plano de tratamento, um plano de intervenção, né? Por isso que a questão multiprofissional é importante, né? Porque eu procuro muito falar para os pacientes antes de encaminhar, ou até mesmo depois que eu já encaminhei para o psicólogo, falar primeira consulta, que eu gasto geralmente 1 hora, 1 hora e 15 com o paciente, falar assim, existe uma coisa que é individualidade biológica, cada ser, não só biológico, mas em tudo, é um indivíduo único. Então, o que serve para fulano não vai servir para você. Aí, por exemplo, aquele negócio, viu que a blogueira lá fez um jejum intermitente para ela, funcionou. Só que ela vai postar que ela fez, mas ela nunca vai comentar que o nutricionista dela, às vezes, deu uma estratégia para ela fazer durante 15 dias. Ela vai falar que ela fez e que funciona assim, mas ela não fala todo o processo que foi. Então, a pessoa leiga que vai ver, acha que ela fez durante o período eterno, que foram dias seguidos, que a gente tem que comer, não vê todo o processo. Aí o paciente, às vezes, chega para mim, que vê o povo do Instagram fazendo, eu quero fazer um low carb. Aí eu peço o exame de sangue, aí tá lá, ureia, ácido úrico altíssimo. Eu falo, não posso fazer para você. Ah, mas por quê? Aí você explica a parte fisiológica. É a mesma coisa, uma pessoa que é ansiosa. Você vai dar um jejum para a pessoa fazer, para ela ficar 12, 14, 16 horas sem comer, a pessoa é ansiosa, vai surtar. Então, não é para todo mundo que vai servir aquela estratégia. E o risco de desenvolver, inclusive, transtornos, né? Não, com certeza. Né? Aí desenvolve, pegando o que o Emerson falou aí, toda vez que a pessoa se pauta nesses estereótipos, não é? Midiáticos, estereótipos da sociedade, eu quero ser a fulana, né? Aquele corpo com aquela malhação que ela faz, com aquela alimentação que ela posta, não é? E muitas vezes isso leva uma ansiedade. Então, Emerson, a pergunta agora é dirigida a você. Quando essa ansiedade é considerada normal? Principalmente quando a pessoa se expõe em momentos de tensão e estresse.
Certo. Quando é normal, né? E quando é patológica já. Certo. A ansiedade, ela é algo que está no ser humano, né? Então, ou seja, Sim. ela serve para algo, né? Mas às vezes ela ultrapassa um certo limite do necessário, né? Então, assim, a ansiedade, ela te prepara para lutar ou fugir de alguma coisa, né? Então, assim, se isso começa a ser recorrente, você começa a perder o controle sobre isso, né? Ou seja, os sintomas físicos, às vezes eles são extremamente elevados, ou não, às vezes realmente você começa a sentir isso durante o dia sem se perceber, né? Ou seja, não tem um motivo e eu começo a me sentir ansioso, né? Não tem um motivo assim aparente, né? Que a gente se dê conta disso, né? Então, assim, a ansiedade não é ruim, né? Mas quando ela ultrapassa um limite, ela começa a fazer um mal, né? Quando ela, por exemplo, começa em situações às vezes pequenas, né? E você começa a se sentir ansioso e não conseguir, ela te travar, né? Ou fazer com que você tenha um comportamento de fuga daquilo que você tem que fazer, né? Ou seja, alguns dos comportamentos ansiosos também são essa fuga das atividades, né? Principalmente, mas os principais são os físicos, né? Que é o batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, né? Então, assim, mas quantas vezes isso acontece? Em que situações acontece, né? Isso perpassa pela questão do se conhecer, do se olhar, né? Se isso tem te travado no dia a dia, né, tem feito com que você deixe de fazer coisas que você fazia antes, né, ou tem usado comportamento alimentar para fugir dessa ansiedade, né, é claro que precisa ser avaliado, né, a gente precisa entender esse comportamento, precisa observar por que faz, né, em que momentos faz, a frequência que faz, né, aí fazer uma boa anamnese, né, entender um pouquinho disso, né. Quer falar um pouquinho, Cris? Uhum. Não, acho que Não? é bem isso mesmo. É a parte do Tinha tratamento mais uma pergunta, multidisciplinar né? aí vem junto, né? Sim, sim. Às Aí vezes vem eu. Alguns alimentos, ô Cris, que possam equilibrar isso? Olha, alguns alimentos que eles ajudam, vamos supor assim, na ansiedade, a melhorar, assim, são alimentos que eles vão fazer você se sentir, como é que a gente vai falar? Tirar aquela vontade de comer doce, que vão fazer a função que aquele doce faria, de dar prazer. São o quê? São alimentos que vão, que a gente fala que alimentos que evitam, vamos supor, ajudam a evitar, digamos assim, depressão. Seriam alimentos como uva passa, alimentos que contêm muito triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina. Então, é uva passa, é a castanha do Pará, são frutas secas como a tâmara, banana, abacate, que são que tiram aquela falta do doce, então vão te dar aquela sensação de prazer, mas não que vão acabar com a ansiedade, não. Aí geralmente, né, vai precisar fazer um tratamento com um psicólogo, dependendo com um psiquiatra também, né? Sim, com Às vezes o medicação, né? fitoterápico também, o fitoterápico é muito bom para ajuda É, também, às vezes o oral. Tem uma é muito pergunta aí importante. também. Oi? Pode falar. Aí você já pode entrar nessa pergunta depois que você falar, Emerson. Se a Sim. criança também pode apresentar compulsão alimentar. Sim, assim, pegando um pouquinho do que a Cris falou, né? Bom, realmente, mais uma vez, voltar e pensar de forma integral, né? Então, assim, sim, ir para uma academia, mas vai para uma academia, cuidar da sua alimentação, né? Cuidar do seu emocional, né? Porque em relação ao que você come, por exemplo, né? Às vezes você está num ambiente social em que todo mundo come fruta e você passa a comer fruta, né? Aí todo mundo come pizza, então vamos todo mundo comer pizza, né? Então, assim, às vezes vai para academia, e aí daqui a pouco entra num lugar onde você come tudo quanto é bobeira, né? Ou seja, mas tudo bem, eu treinei, né? Mas não começa a avaliar os impactos disso ou foge desses impactos, né? Mas assim, quando eu falo do emocional, a pessoa
às vezes não cuida dessa parte, não cuida do psicológico, do autoconhecimento, né, da percepção de si, né, e vai cuidar da parte física, né? Aí eu falo da questão, por exemplo, quando começa uma dieta e não termina, né? Isso é uma coisa que é muito recorrente, né? Eu começo uma dieta e não termino, né? Isso acontece muito. Então, assim, começa, termina, né? Mas por quê? Cuida de uma parte, mas não cuida de outra, né? Cuida da Verdade. alimentação, vai para academia, mas não cuida do porquê que faz, né? Não cuida daquilo que gosta, não entende aquilo que gosta, né? Quando você começou a falar das frutas, né? E aí esses dias eu postei no meu Instagram falando um pouquinho sobre, era mais ou menos assim, uma reflexão meio vaga, mas que nos faz pensar um pouquinho, que é assim, o que que você faz quando adulto que te lembra quando você era criança, né? Ou seja, o que que você come quando adulto, ou a forma como você se comporta, que é lembranças de um passado, né? De uma forma que você vivia, né? Então, assim, Memória. algumas pessoas transformam a alimentação em uma coisa desconfortável. Eu preciso comer menos. Mas comer menos é desconfortável. Quem que gosta de desconforto, gente? A gente foge de desconforto o tempo todo, né? Então, assim, né? Não dá um significado para aquilo, uma importância para aquilo, né? Como um brincado uma criança, né? Ou seja, algo que é bom, algo que realmente traz um benefício, traz uma alegria, né? Então, assim, mas aí passa pela parte emocional, pela parte psicológica que a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, eu quero mudar meu físico, mas não vou, as minhas percepções ficam as mesmas, difícil, né? Tem alguma coisa que eu não respondi, né? Da criança, né? Se a criança tem compulsão alimentar, ou é só Sim, adulto? sim, algumas crianças desenvolvem, né? Elas começam a utilizar, inclusive, por dificuldades de lidar com o ambiente, né? Então, assim, a criança começa a utilizar da comida, né? Às vezes, porque não consegue entender o que sente, né? Então, isso às vezes acontece com momentos de divórcio, né? Às vezes acontece com momentos entre conflitos familiares, né? Ou quando está vindo uma criança nova, né? Então a criança não consegue entender e ela começa a procurar meios, né? Dentro do seu ambiente para lidar com aquilo. E às vezes sim é a alimentação, né? E aí é preciso entender um pouquinho disso, né? Isso é claro que vai variar também de criança para criança, mas o que que ela está entendendo, né? O que que ela está querendo, né? Está buscando lá o anterior, esse cuidado da mãe de novo, né? De colocar no colo e amamentar, né? Porque a mãe já está dando atenção para a criança menor, né? Então às vezes tem um processo de regressão, né? No desenvolvimento. Então assim, claro que tem que ser avaliado, mas sim, algumas crianças desenvolvem ao longo, né, do tempo essa compulsão alimentar, né, justamente porque às vezes, inclusive, os pais não observam, né, porque algumas crianças ficam por aí, às vezes os pais não observam, né, então isso acontece, às vezes até um pouco recorrente, né, usar a alimentação para lidar com aquilo que ela não consegue lidar, né. Quer falar um pouquinho, O Cris? Emerson, Oi. peraí, só uma Tá. pergunta que veio que tem a ver com isso, aí você encaixa aí. A Jerusca pergunta como lidar com a criança que passa a comer para aliviar o tédio. Aí eu entendo o tédio ou até É uma essa pergunta. situação nova que está, não é? Sim. E a criança, É, essa fuga. Então, o que é, fazer? sim, então, claro que não tem uma receita, acho que a maioria, até dos colegas falam isso, não tem uma receita para criar um filho, né? Mas o fato muitas das vezes, os pais tentam colocar, introduzir comportamentos no filho que eles não têm, né? Então, assim, come bastante verdura, mas aí a criança olha para o prato do pai e da mãe e não come, né? É. E aí eu gosto muito da escola, porque, por exemplo, eu trabalho na PAI, né, atualmente, na escola da PAI, como escola escolar lá, e eu acompanho, agora não, né, mas mais no começo do ano, eu acompanhava a alimentação das crianças também. Então eu caminhava, observava, né?
Então, assim, os alimentos, apesar de lá ser muito organizadinho, tem crianças que precisam de um alimento especial, mas, assim, é um momento onde cada um vai olhando, cada um vai colocando o que precisa, né? Então, assim, vai valorizando aquele momento, então conversa, brinca, diverte, né? Ou seja, é um momento divertido, né? Que é compartilhado. A escola é muito importante por isso, porque às vezes compartilham do mesmo alimento e todo mundo tem que comer naquele momento, tá com fome, né? E já em casa, um come, outro não, né? Aí às vezes fala, come, mas você não come, né? Ah, é gostoso, mas com uma cara, ah, eu não gosto, né? Tem que ser gostoso, divertido. mas eu não como. É gostoso, mas eu não como, né? Come você, né? É mais fácil, né? Então isso acontece muito. Então, assim, se fosse para dar uma orientação, né? Não diga, não tente introduzir na criança alguma coisa que às vezes você não vive, que às vezes você não gosta, porque ela vai perceber, ela vai olhar, né? Aquela coisa, não está escutando. A criança vê, a criança observa, né? Ela absorve esse mundo o tempo todo, né? Então, assim, é importante, sim. Pode falar. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de falar, agora eu não estou atendendo tanta criança mais, agora eu atendo, assim, dos 9 em diante. Mas mesmo assim, às vezes chegava criança menor, ou até, assim, dos 9 mesmo, que às vezes tem criança grande, assim, 11, 12, que não come nada. Aí a mãe fala, fulano não come, não sei o quê. Aí eu chamo a mãe no canto e falo assim, mãe, a primeira coisa, antes de arrumar a alimentação dele, a gente vai arrumar a sua. Porque é exatamente o que ele falou. Para ela poder cobrar, ela tem que fazer. Então, o erro de um filho comer errado, muitas vezes é porque os pais comem errado. Sim. Então, vamos arrumar a sua primeiro. Então, a gente dá uma melhoradinha na dela para poder melhorar a dele, né? Para poder melhorar ali. Tem que acontecer. Acontece muito, assim, os pais falam assim, nossa, meu filho, ele só come bolacha. Mas aí você fala, mas o que tem no seu armário? Bolacha? Então, né? Então, assim, avaliar o que está disponível para a criança e aí é importante ressaltar que, assim, a criança, você começa a colocar para a criança uma coisa que ela passa a viver depois, né? Então, assim, se você coloca, coloca só a bolacha, então a criança vai para a escola, em vez de ela levar uma fruta, uma maçã, que ela leva uma bolacha. Então, assim, aí ela chega na escola, não quer comer a comida da escola, porque em casa só come bolacha. Então, assim, eu estou usando o exemplo da bolacha, mas tem várias outras coisas que as crianças comem, né, como doces, algumas crianças comem muito doce, né, e acaba desenvolvendo a obesidade, né, isso é muito comum, os fast foods, né, então, assim, avaliar isso, ou seja, o que você come, o que você coloca de disponível para a criança, né? Então, antes de tentar conduzir um comportamento da criança, é claro que a gente precisa dar uma observada na gente, porque senão a gente começa a não entra, não encaixa, sabe? Aí fica um pouquinho mais difícil de... É igual, por exemplo, assim, a criança de casa grita o dia todo. E aí, aí eu pergunto, né? E quando ele grita, o que você faz? Ou, às vezes, na frente, grita também, né? Então, assim, vamos se avaliar primeiro, vamos se autoconhecer, aí depois você começa a conduzir, né? Repete os comportamentos, né, dos pais. Repete totalmente os comportamentos. Sim, sim. Tem mais alguma coisa? Alguém colocou alguma coisa, né? A Jeruska, ela pergunta aqui se a criança passa a comer mais para lidar com o tédio. Em casa, nesse né? período da quarentena, eu penso, né? Que sim. Aí o que deve fazer seria social. Sim. O que deve fazer? Será que a criança ela passa a comer mais? Ela vai ter uma fuga na comida porque ela está sem atividades? Muitas sim. Sim, né, Cris? Mas sabe o que acontece também, né? As crianças, a gente tem que entender que né, a criança está
se mesmo parada, a criança está se desenvolvendo, né? Ou seja, o organismo ele está funcionando, todo mundo, né? Mas a criança principalmente, né? O cérebro está ali, né? Então, assim, a gente tem que entender que a criança sempre vai querer estar fazendo alguma coisa, né? E fazer alguma coisa consome, sim, calorias, energias, né? E precisa ser repor. Mas em relação à fuga do tédio, né? O TED, né, falando um pouquinho também da psicanálise, né, Freud vai falar que o TED nada mais é que a vontade muito grande de fazer alguma coisa, né, isso não literal, tá, gente? Mas ele vai falar um pouquinho disso, que o TED é uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, uma energia que fica ali, né, borbulhando, e a gente não tem para onde ir, e aí ela volta para a gente, como se voltasse, e aí a gente começa que tédio, quero fazer alguma coisa, mas não consigo, né? Mas a sua mente, né, vendo de forma integrada, está funcionando, né? E você, essas percepções, esses pensamentos, isso que você também não dá conta, está causando alterações físicas, né? O movimento ele está no seu organismo de alguma forma, e aí a criança o tempo todo está ali comendo, ou simbolicamente falando, está tentando preencher alguma coisa, está tentando fazer alguma coisa, né? Então, assim, é claro que por isso que é importante a criança brincar, né? A criança estar brincando, né? Às vezes fica no videogame, tá fazendo alguma coisa, tudo bem, mas a gente precisa de movimento corporal também, né? Quer falar um pouquinho, Cris? Não, então, é isso que você falou do videogame, computador, o problema é isso, as crianças de hoje é isso, né, videogame, computador, não tem uma brincadeira, Sim. por isso que... E não percebe, né? Não percebe, então, pacientes que eu pego, assim, mais adolescentes, mas eu vejo muito isso, também que entra, né, pré-adolescentes, tudo que estão ganhando peso é por isso, porque na escola, por exemplo, eu jogo vôlei, eu fazia futebol, eu fazia não sei o que, tinha educação física, tinha as coisas fora, e agora estão em casa, não tem, é aula online que é sentada, é o videogame que é sentado, e tá comendo mais, porque, enfim, porque tá difícil, eu acredito que seja, já vi algumas lives disso, que tá difícil, é novo pra criança também esse negócio de aula online, não tá fácil pra ela, não tá fácil para os pais, então acho que sabe mais que eu, entra um pouco do psicológico dessa criança, entender o novo do que está acontecendo, né? De não poder ver os amigos, não poder brincar, aí entra tudo e estão ganhando, sim. Sim, é isso, um pouquinho disso mesmo, né? Essa falta, às vezes, afetiva, né? Ou seja, me falta o afetivo, eu coloco o que me tiver na frente. Então, eu como, né? Então, assim, a gente tem que perceber que é um momento de mudança, mas é claro que tudo passa por uma percepção, uma forma de se ver as coisas, né? Então, assim, eu estou na pandemia, mas eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Eu tenho uma sala enorme, às vezes, eu tenho um quintal enorme, mas eu não posso fazer nada, né? Ou seja, é momento de ficar em casa parado. Não, não é parado. É momento de ficar em casa e se cuidar, né? Mas as crianças, é o momento de rever, sim. Acho que alguém fez algum comentário, alguma pergunta, falando. Eu posso ler também? Aqui? Como organizar a alimentação. Passa para um outro. É verdade. Mas assim. Termina esse que eu quero falar uma coisa. Tá. Em relação a esse comportamento da criança, né? Ou seja, aproveitar a pandemia, né? Só para continuar um pouquinho, mas aproveitar sim esse momento de isolamento para perceber aquilo que a gente faz no dia a dia com a família, que às vezes não fazia antes ou deixou de fazer, né? Então, assim, é o momento de se reavaliar, inclusive na alimentação. E o que está disponível, né? Porque deixamos tudo muito disponível, né? Então, assim, se a criança está lá o dia todo jogando videogame, implicada no computador, ela está se percebendo comendo, né? Porque às vezes ela está assim, ó, né? Às vezes a gente faz isso, eu faço isso muitas vezes, vendo um filme, né? Às vezes eu como pipoca, daqui a pouco eu faço um outro lanchinho e eu vou comendo. E aí, quando eu falo, nossa, às vezes nem me sinto como eu comi. E às vezes eu nem percebo que eu comi e o tanto que eu comi, né? Então, assim, fazer do momento de alimentar, tipo assim, num momento de
de se perceber, de sentir o gosto da comida. Muitas pessoas não fazem isso, né? A criança não faz isso, né? Os pais não fazem isso. A gente, às vezes, não faz isso. Eu falava, eu lembro da época de faculdade, e às vezes eu conversava um pouquinho, e às vezes o paciente não estava um pouquinho perdido. Eu lembro um pouquinho do estágio, e aí um dos pacientes falou para mim assim, nossa, hoje eu fiz tanta coisa, mas eu não lembro de nada que eu fiz, né? Não lembrava que comia, que tomou café, né? Não sentia o gosto das coisas, né? Mas Um processo sensorial que não é percebido, é incrível. Quer falar, Cris? tem uma coisa, principalmente para o doce, eu falo muito, assim, inclusive eu aprendi com uma outra nutricionista que eu sigo, que é muito boa e eu achei fantástica, eu acho que assim, que a gente aprende também, a gente tem que dividir. E é uma técnica, acho que é uma técnica até eu acredito que seja da psicanálise, enfim, não sei. Ela chama, vocês devem conhecer, é do Mindfulness Eating, Mas vocês devem conhecer, né? Que aí eu não falo, é da pega, psicanálise. não é Desculpa. da psicanálise, é da psiquiatria, não é? Que usa, não sei. Na verdade, ela vem da linha comportamental, né? Vem dessa. Alguns psicanálises usam, né? Alguns Mas não tem psicanalistas, problema, não. Uhum. enfim. E aí eu falo pro paciente assim, você gosta muito de comer, o que você não vive sem? Que é nem a mulher lá que falou que afunda no chocolate, que tem muita Uhum. ansiedade, não consegue. Eu falo, pega o chocolate, abre o chocolate, Sim. sente o chocolate na mão primeiro, né? Senta com o tempo. Primeiro você olha aquele chocolate, visualiza, depois como ele é, depois você pega na mão. Você procura ver o que quando ele estava no lado ali na mesa, algum lugar, você não conseguia ver. Você sente com a mão, depois você cheira aquele chocolate, vê o cheiro, vê se você lembra tudo. Pega um pedacinho e coloca na boca, mas não como a gente faz na pressa. Quando a gente está com ansiedade, a gente come e não vê. Sim. Põe na boca, põe na língua, na sua pílula gustativa, põe, sente aqui nas bochechas, tudo, mastiga bem até ele virar uma água. E aí, em muitos casos, que eu fiz para ver se dava certo. E eu Sim. lembro que eu peguei uma paçoca. Eu lembro direitinho, uma paçoca, e eu senti o gosto de farinha. Eu não senti o gosto fenomenal da paçoca quando eu como a paçoca, porque é o que você falou, quando a gente come na ansiedade, a gente não vê, a gente não sente o gosto. Então você sente o gosto realmente do alimento que às vezes você nunca comeu. E a gente Sabe o que. pode falar. Sim, Cris. Sabe o que é interessante? Às vezes, assim, é claro que é só uma reflexão, mas assim, e também uma percepção que assim, você falou da paçoca. Tô doido para comer uma paçoca. E aí você come a memória da paçoca, mas não come o gosto dela, né? E isso acontece muito, né? Então, a pessoa, em vez dela fazer um processo inverso, ou seja, de sentir o gosto, de trazer para si naquele momento, né, aquilo que está sendo mesmo consumido, né, que é um processo sensorial, inclusive, é um processo muito complexo, né, não acontece, né? Por quê? Porque a pessoa não presta atenção, não para se alimentar. E muitos profissionais, inclusive, falam a respeito disso, que você precisa parar para comer e o seu cérebro precisa entender que você está comendo e o que está comendo, para processar aquilo que você está comendo, né? Para separar as substâncias necessárias, né? Porque senão vira um processo de come, né? E nunca sente o gosto. Sim. Tem gente que come algumas substâncias e a substância não é absorvida. Exatamente. Por favor. Oi? Sim. Só para poder fechar, vocês estão falando aí individualizado, e a colocação anterior foi como equilibrar a alimentação da família com a criança ou com o indivíduo. Entendeu? Quer falar, como Cris, equilibrar? Como equilibrar? Como equilibrar da criança com o familiar, né? É isso,
é fazer a criança comer o que a família come e fazer uma reeducação alimentar, um princípio ali com todo mundo, porque é como eu falei, se o pai não consome, a criança não vai consumir, então é uma forma de fazer uma reeducação alimentar ali completa de todo mundo. E começar com o básico, com arroz e feijão, com uma salada, uma coisa que todo mundo vai ter em casa. E uma Sim, principal forma que eu acho que é importante, que acho que o Emerson também vai falar, é exatamente o que ele falou ali. Prestar atenção na alimentação, reunir todo mundo à mesa, coisa que antigamente tinha, que hoje não tem. Um come sim, ali no celular, o outro come na televisão, o outro, sei lá, come no trabalho. É tentar fazer esse momento de prazer, esse momento familiar voltar. Porque aí você tá sim, ali conversando, volta a ser algo prazeroso, que até para criança ver, meu pai tá comendo, minha mãe tá comendo, vou comer também. Porque às vezes ele come né? ali vendo Exato. celular, vendo uma televisão, porque o pai não tá ali. Cris, isso é fundamental, né? Fazer junto, né? É, Só para pensar um pouquinho, você falou sobre o processo, né? Ou seja, é fundamental que a criança participe desse processo, né? Aí é uma orientação para os pais mesmo, ou seja, vamos mudar a alimentação, mas a criança participa desse processo de mudar, e ela tem que entender o porquê está mudando, né? Você tem que explicar através daquilo que ela consegue entender, através daquilo que ela tem de recurso, né? O porquê isso está acontecendo, e por que é importante. Você falou que anteriormente tinha esse parar, comer, né? As pessoas tinha um pouquinho mais vamos dizer, um contra-palavra, mas um respeito por esse momento, né? Esse momento de ceia, né? Assim como faz no Natal, né? Então, assim, mais ou menos no Natal isso ainda permanece mais em mais famílias, né? Mas isso às vezes realmente ele tem que ocorrer em mais vezes, né? Então, assim, toda vez que for para organizar ou para fazer alguma mudança em casa, ou para tentar organizar uma rotina, por exemplo, né, traz a criança para próximo e organiza junto, né, e dê significados para isso, né, que dê faz ela se significados. sentir parte ativa do processo Isso, também. sim. Isso é importante. Então, demonstre os processos para ela, como que é feito, porque tem criança que não sabe que o leite vem da vaca, né, isso é comum, né, as crianças de grande cidade falam, como? Né? Como que vem? Vem, né? Então, assim, entender o processo disso, isso é fundamental, a criança entender o processo, né? Então, assim, eu tive histórias em que esse processo era muito respeitado. Por exemplo, na minha família, uma família mais zona rural, eu já contei essa história para algumas pessoas, que a gente fazia nós fazíamos o momento de fazer bolo de milho, pamonha, né? E a gente entendia o processo, desde lá apanhar o milho até assar o bolo, né? E a gente participava desse processo, né? Quer falar? Não, Aí vem uma pergunta que diz assim: alimentação é uma forma de afeto entre o emocional e o físico, né? E a gente sabe Sim. que sim, né? E falamos dos significados, Você né? é, Falamos um pouquinho dos significados, né? Vamos lá, por exemplo, eu falei do milho, né? Eu falei é, de um processo, né? Então, assim, quando sim, criança, eu participava desse processo, né? E hoje, comer milho para mim tem um significado além do gosto do milho. Isso me traz você lembra, lembranças, sim, isso pela me traz sua memória lembranças, afetiva. sensações, pela memória. A gente fala do É, aprendizado, né? O aprendizado é sim, fundamental a parte afetiva, né? Dar um sentido, exato. ampliar aquilo para outros ambientes, né? As questões socioemocionais, né? Então, assim, a criança vai dar muito mais valor e vai aprender muito mais se estiver ligado ao afetivo, né? O quanto aquilo causa algo nela, emocionalmente, né? Então, assim, é fundamental dar um significado para isso. E esses significados, eles vão, às vezes, não saem nunca mais, né? Eu nunca mais, eu creio, só se eu tiver algum problema realmente neurológico,
para que esse significado algum momento possa deixar de existir, essa memória emocional, né? Possa deixar de existir, né? Exato. Gente, então eu vou passar agora para as considerações finais e creio que respondemos todas as perguntas que nos foram feitas, não é? E eu só quero acrescentar também, lembrando da minha área, né, que é a área da aprendizagem, que a alimentação é primordial, essencial não falamos, né? para o aprendizado. Então, a reeducação alimentar tem que ter um carinho mesmo e um cuidado muito grande para que isso facilite, né, a criança, tanto no emocional que ela vai levar para a sua aprendizagem. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e vamos juntos nesse isolamento, junto no isolamento. Vamos sim. A palavra. Gente, eu que agradeço, viu, pelo convite, seu, Lúcia, da clínica, de toda a clínica que me chamou, foi um prazer. Sempre que precisar, estarei à disposição, viu? Foi ótimo o convite, eu adorei. Também, muito obrigada pela participação, por essa conversa tão gostosa, Emerson. Foi um prazer te conhecer. Espero que depois dessa pandemia possamos nos encontrar pessoalmente. Com todos certeza. nós, né? E obrigada mesmo de coração, gente. Precisando, pode contar comigo para tudo mesmo. Obrigada. E vamos junto. É isso aí. Com certeza. Né? Vamos lá, força, né? Eu agradeço o convite, né? Fico muito feliz por poder participar de um momento assim. É a primeira vez que eu participo de algo dessa forma, né? Não participei outras vezes. É claro que é um tempo curto para falar de um tema tão importante, né? É um tempo muito curto para abarcar tudo, né? Mas, assim, foi muito legal, acho que é muito importante, espero que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas de algumas pessoas, mas principalmente levantar algumas reflexões, e principalmente autorreflexões, né? Então, assim, o mais importante assim, para fechar mesmo, né? Tem dificuldades, quer mudar alguma coisa, procura um profissional, procura uma nutricionista, um psicólogo, né? Tá com dificuldades com o comportamento das crianças nesse momento de pandemia, procura auxílio, né? Explica o problema, vá se cuidar, né? Tire um momento para você nessa pandemia para se cuidar, e observe esse momento de uma forma tente enxergar os aprendizados que podem ser proporcionados nesse momento, né? A gente passou por um período um pouquinho complicado, onde a gente só tinha medo, né? E a gente ainda tem um pouco de medo, né? Mas precisamos também observar aquilo que tem feito com que a gente aprenda algo, né? Isso aqui é um momento que a gente não teria, por exemplo, né? Teria, mas não tão assim, né? Com a possibilidade de participação e uma conversa, um diálogo. Eu não conheceria vocês duas, eu acho, né? Não sei como seria, né? Então, agradeço, tá? Quem precisar dos meus serviços, eu estou à disposição para orientação, para psicoterapia, né? Para orientação de pais, a ludoterapia, né? Meu Instagram é @psicólogo Emerson Rodrigues, _Emerson Rodrigues, é só me procurar lá, e eu estou à disposição quando precisar, tá, gente? É um prazer. A gente fala do meu Instagram, posso falar? Meu Instagram é @nutri_Cris Primo, com CH, também estou à disposição, precisamos, só chamar. Vamos aí, obrigado, viu, Lúcia? A clínica plenamente agradece a participação de todos que estiveram conosco nessa live e estamos à inteira disposição de vocês com os serviços de psicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia para auxiliá-los no que for preciso. Muito obrigada, boa noite. Um abraço. Boa noite.